Eu sou um otimista em relação à reforma tributária, Rigoto, porque o Rigoto chamou a atenção de uma questão que é fundamental. Houve, a partir da 51ª legislatura, ou seja, aquela do Fernando Henrique, uma retomada por parte da sociedade brasileira e também do Congresso Nacional, com o desafio de fazer uma reforma tributária. O grande momento de debate nacional foi com a comissão presidida pelo então deputado Germano Rigoto. Teve como relator o Mussa Demes, como vice-presidente o Palocci. Foi o grande debate que durou 4 anos. Eu fiz parte daquela comissão e eu, aliás, sou antigo nisso, porque eu fui constituinte, e na constituinte eu fui da comissão lá a comissão tinha 16 subcomissões, a constituinte, eu fui exatamente do sistema tributário e orçamento. E desde então assisti a degeneração do nosso sistema tributário, uma espécie de antirreforma que ocorreu, a frustração daquele debate que houve, foi um grande momento nacional de debate, e que resultou na proposta votada na comissão, e que não prosperou depois, pelas razões aqui já expostas. Na legislatura passada, nós já herdamos esse trabalho. O então vice-presidente Palocci na condição de ministro, o presidente na condição de governador, portanto, um participante também, o Rigoto era governador do Rio Grande do Sul, o relator da comissão, que era o Mussa Demes, presidente da nossa comissão, e eu, uma espécie de decano desse assunto lá na comissão, virei o relator. Né? E a nossa grande preocupação, quer dizer, era também de como fazer avançar, diante das dificuldades, das frustrações anteriores, ter o desafio de realizar politicamente, viabilizar politicamente a implementação da reforma. Foi aí que surgiu a ideia de fazer a reforma por partes. Nós imaginamos fazer a reforma votando, achamos, se votássemos por partes, votássemos em 3 partes, e não dentro da ideia que seria clássica, que seria talvez até mais lógica, de votar primeiro uma grande PEC, uma grande reforma no seu conjunto, e depois regulamentar. Nós entendemos que devia votar uma primeira parte mais urgente, que desse conta aquilo que já tivesse um acúmulo para votar, e nós votamos. A primeira parte foi a reforma, uma pequena reforma de 2003. Nós votamos um pedaço da reforma, achávamos que ia votar uma segunda parte, que seria basicamente o ICMS, e a terceira parte, que seriam as outras questões importantes, o IVA, a desoneração da folha, enfim, diversos mecanismos de controle de carga, enfim. Teria basicamente 3 partes. A primeira parte que conseguimos votar em 2003, apesar de limitada, eu acho que foi uma boa reforma. E não só a prorrogação da dúvida CPMF, como se falava, não. A mudança na desoneração das exportações produziu o seu efeito, ao se constitucionalizar esse item. Porque se antes quem reclamava eram os exportadores, agora são os governadores. Os governadores, sim, fazem uma pressão enorme, querem as compensações, e é normal que assim seja, mas objetivamente o Brasil acelerou a sua competitividade. Funcionou. Funcionou à custa do sofrimento dos governadores. O Rigoto está aqui, o Rio Grande do Sul foi um dos que mais sofreu, e de ter o conflito com os exportadores, créditos glosados, mas afinal a constitucionalização da desoneração foi importante. Também a não cumulatividade da COFINS, a COFINS sobre as importações. Não é por outra razão, que na ocasião se falava que o Brasil, com um câmbio abaixo de 3 não exportasse, passamos a ser mais competitivos, o câmbio caiu de 2 e o Brasil continuou exportando. Só por causa disso? Claro que não. Mas a questão tributária foi decisiva, como já dizíamos, né? Eu como relator, o Palocci como ministro, então, coitado, sofreu. Isso aí é só cortina de fumaça para aprovar do CPMF, coisa nenhuma. Mostrou, de fato, de ter sido medidas potentes para fazer que o Brasil saísse da crise econômica. Funcionou. Votamos também uma reforma importante para a microempresa, está lá, naquela primeira parte, a questão da microempresa, a lei geral e o super simples. É parcial? Mas para um conjunto enorme, um segmento enorme da economia brasileira, foi uma reforma fundamental. Colocamos diversos outros dispositivos, inclusive não vou falhar sobre aqueles onde foi possível avançar, avançamos, inclusive
na administração tributária, onde nós tivemos um trabalho enorme. Olha, eu nunca vi um artigo tão pequeno dar tanto trabalho para chegar numa sua viabilização. Aqueles que queriam entrar, outros não queriam limitar, enfim. A Receita não queria, se colocava autonomia, se não colocava autonomia. Aquilo que está lá, que você lê um texto pequeno, foi o fruto de um negócio, um trabalho de uma orivesaria. Cada vírgula, cada palavra que está ali, foi realmente um trabalho muito difícil, mas apenas a primeira parte. Eu quero dizer que a minha grande frustração foi, de fato, não ter conseguido votar a mudança do ICMS. E, de fato, era o coração da reforma. Nós herdamos todo o trabalho feito no período anterior, na legislatura anterior, e nós trabalhamos e da mesma forma que na legislatura anterior, que o que existe lá é um trabalho votado na comissão, nós que tínhamos um substitutivo pronto para ser votado, mas as divergências políticas, eu acho que mais do que a questão tributária, eu atribuo, Rigoto, a crise política que levou no último ano. Nós praticamente não votamos nada, conseguimos avançar muito. O relator atual, Sandro Mabel, na legislatura passada, era uma espécie de correlator, né, E nós, no início dessa legislatura, pegamos o trabalho que fizemos e, imediatamente, para ficar consignado que nós tínhamos um trabalho pronto, registramos a PEC, demos entrada numa PEC, a PEC 31. Como era a primeira da reforma tributária, é a ela que as outras são pensadas, inclusive essa do governo. Na realidade, o que nós estamos discutindo e votando é a PEC da comissão passada, que não pôde votá-la na realidade. A PEC que tinha sido o acúmulo da comissão anterior está registrada e as outras são apensadas a ela. E ali tem algumas, eu queria aqui trazer algumas ideias que estão ali contidas, naturalmente, que deve avançar muito a partir da proposta enviada pelo governo e, sobretudo, das emendas apresentadas. Mas tem questões que eu queria trazer à luz aqui, até porque esse debate ele vai ter condição de encerrar com muito mais rapidez, não porque a atual comissão seja, de alguma maneira, leviana, antidemocrática, não queira debater, porque ela está coroando um debate que já tem 10 anos. Está coroando um debate antigo. Portanto, ela tem as pessoas, inclusive, são as mesmas. Os participantes são os mesmos. O Rigoto hoje é uma peça fundamental nesse debate também, porque ele está no Conselho de Desenvolvimento Social e, inclusive, representando nesse sentido muito que vem da PEC que foi enviada, da proposta que foi enviada pelo governo. Portanto, nós temos um acúmulo que nos permite ser mais otimistas nesse momento, inclusive com esses aspectos tão complexos. Eu vivi isso intensamente na condição de relator. Acho que as questões postas aqui são fundamentais. Na proposta que nós registramos, a PEC 31, trata, inclusive, da administração tributária. Se for observar lá, não com detalhamento aqui do Roberto, mas do que nós pudemos negociar na ocasião com os sindicatos, com as associações e com o fisco, que é a questão da lei orgânica da administração tributária. Eu acho que para tratar tudo isso, um pouco como está aqui, seria uma coisa muito detalhada em termos de Constituição. Mas se nós dermos algumas diretrizes e impusermos um prazo para a lei orgânica, aí sim, onde podemos detalhar, eu acho que é uma boa solução. Eu vou ser bastante telegráfico, porque nosso tempo, eu vou passando ponto a ponto aquilo que está na PEC 31, foi o resultado daquilo que conseguimos, e evidentemente a tendência agora é tudo ser melhorado.